Então hoje, meus amigos, é dia de eu trazer os meus comentários sobre a edição de 80 anos da Revista da Mulher Gato. Tivemos uma edição também, hein, homenageando os 80 anos desta grande personagem do universo do morcego. Tal qual o Coringa, tal qual o Robin, tal qual o Batman, a Mulher Gato também teve sua ediçãozinha, reunindo vários quadrinistas para fazer esta homenagem, estas homenagens, no plural, a esta grande personagem. E tem várias histórias interessantes aqui, algumas não tanto, vou ser bem honesto. Eu achei que teve algumas edições aqui que não pegaram tanto minha pessoa, mas ainda assim tem coisas bem interessantes aqui. Então eu vou fazer aquele reviewzinho pequenininho de cada edição aqui e trazer meus comentários. Então vamos começar! A primeira história do Paul Dini aqui escrevendo com os desenhos da Emanuela Lupacchino, que é uma história que eu achei bem basiquinha, assim, que talvez não tenha explorado tudo que a gente pode ver, sei lá, do Paul Dini escrevendo Mulher Gato. Ela basicamente mostra alguns felinos desaparecendo dentro do zoológico de Gotham. Mulher Gato acaba indo investigar e descobre que existe um taxidermista fazendo aí com que os animais virem animais empalhados, e a gente descobre que esse cara quer empalhar a própria Mulher Gato porque ele tem uma fixação por felinos. Eu achei essa mais ou menos. Não achei que o Paul Dini pôde explorar aqui bem a Mulher Gato dentro de uma homenagem. Eu achei que, sei lá, podia ter sido um pouco melhor. Mas os desenhos da Emanuela Lupacchino estão legais, estão bem feitinhos aqui, retratando bem a Mulher Gato. Então, enfim, fica talvez só o roteiro aí, né? E os desenhos legais. E a próxima história da Inocente com os desenhos do Robson Rocha, onde nós temos a Mulher Gato ali, descobrindo algumas falcatruas que um segurança fazia. A Mulher Gato, sabendo essa informação, tenta então levar esse cara aí atrás das grades de uma maneira um tanto quanto diferente. Eu acho que o melhor dessa trama aqui, na verdade, é uma homenagenzinha que nós temos, porque o uniforme da Mulher Gato é o uniforme do Batman Retorno, que tem as costuras até. Mas ainda assim também é uma história assim que a trama não me pegou, sabe? Eu acho que também é uma trama assim que pra mim não, sei lá, não parece uma história de homenagem à Mulher Gato, né? A não ser pelos desenhos. Pelos desenhos do Robson Rocha, que estão bem bonitos, e esse tom que ele deu pro uniforme da Mulher Gato ficou legal. Mas é isso, sabe? É só uma questão mais estética e não necessariamente a história, que pra mim seria uma história básica de qualquer outra edição. Então é mais uma história assim que eu vou destacar o desenho especificamente, mas o roteiro eu vou dizer que tá ok, no máximo. Que pena, né? E aí nós chegamos à história do Tom King com o Miquel Rani, meus amigos, e essa história pra mim é a melhor da edição. Inclusive é uma história que basicamente ela continua o que a gente viu em Batman Anual número 2, onde nós tínhamos lá o Batman Mulher Gato vivendo a sua vida, né, até chegando à velhice, e o Homem-Morcego morrendo. Isso aqui é mais ou menos uma continuação disso. A gente vê a Mulher Gato então engravidando do Batman e tendo a pequena Helena, né? Helena que ia virar a caçadora em alguma realidade alternativa. E essa história é bem bonitinha assim pelo fato de como o Tom King conseguiu ligar uma coisa à outra. Porque o fato é, a Mulher Gato é a maior ladra de Gotham, ou do mundo, até o Batman considera ela uma das maiores ladras do mundo. E ela, como ladra, teve o seu coração roubado por sua filha. É muito bonito como essa história termina, achei fantástico. E é interessante ver as passagens de tempo aqui, a Mulher Gato não querendo ter o filho, ela tipo com todo, sei lá, um pensamento um tanto quanto pessimista em relação ao fato dela ser mãe. Então é interessante como o Tom King constrói essa figura materna da Selina Kyle. E a figura do Batman junto com ela também, com o Bruce Wayne junto com ela, aceitando desde o começo de boa, né, querendo ter a Helena, ter a sua filha. Então é interessante ver essas passagens assim até o momento então que a Selina admite que a sua filha roubou o seu coração, né? É muito bonito, essa história é muito bonita. Talvez só um fato estranho seja a Mulher Gato combatendo o crime com o barrigão lá, né? Isso aí não colou muito bem, mais que a Mulher Gato tá com aquele colã preto, tudo ali na barriga, né? Não sei se é muito confortável pra ela e pra filha dela ali que tá na barriga dela, isso ficou meio estranho. Mas tirando esse fato que não atrapalha tanto assim a trama, na minha visão pelo menos, eu acho que é uma trama muito bem construída aqui nessa figura da Mulher Gato, em todo o seu lado íntimo, assim, com a mãe e com a sua filha. E o finalzinho realmente é uma continuação daquilo que a gente viu em Batman Anual número 2. Então essa história pra mim foi a melhor, e o Tom King soube aqui fazer uma homenagem à Mulher Gato mesmo. Eu achei que isso aqui é uma história assim, de homenagem, onde a gente fica emotivo em relação à figura da Mulher Gato. Então show, essa pra mim é a melhor história aqui desse especialzinho de 80 anos. E os desenhos do Miquel Rani estão fantásticos também, eu gosto muito desse desenhista. Então show, boa história essa aqui e a melhor. E aí nós temos uma história aqui homenageando a Mulher Gato da série dos anos 60, né? A série 66, com os roteiros do Jeff Parker e desenhos do Jonathan Case, onde nós temos aqui a Mulher Gato tentando evitar uma invasão alienígena.
Eu acho que como é uma homenagem à Mulher Gato dos anos 60, eu até acho interessante. Mas o problema é esse lance de ser uma invasão alienígena. Eu vou ser bem honesto com vocês, que se fosse um daqueles encadenados que a editora Panini lança, lá de várias histórias baseadas na série 66, eu diria que essa é uma das mais fraquinhas, assim. Eu não curti também muito, assim, como foi abordado essa Mulher Gato. Eu acho que talvez tivesse um relacionamento um pouco maior com o Batman ali, fosse uma coisa um pouco mais parecida com o que a gente via na série 66, eu acho que talvez a homenagem seria melhor, mas colocar uma invasão alienígena, eu acho que não representa tanto o que era a Mulher Gato da série 66, na minha opinião. Talvez nos quadrinhos da série 66 isso faça mais sentido, mas eu acho que pra mim não me pegou essa história também. Eu gosto do trabalho de Jeff Parker dentro da série 66 nos quadrinhos, acho que ele faz um bom trabalho, mas aqui não me pegou também essa história, eu achei mais ou menos. Mas os desenhos estão bons também, eu acho que essa edição tem valido bastante pelos desenhos, pela arte aqui. Aí vem a história do Liam Sharp, história e arte de Liam Sharp. Esta eu curti bastante. É basicamente a Selina fazendo um roubo e um segurança chegando pra impedir ela. E ela fala, olha, você tem tantas opções aqui pra gente resolver isso. E ela vai dizendo o que vai acontecer em cada dessas opções. Uma que ela simplesmente deixa o roubo e vai embora, uma que a Mulher Gato mata o segurança, uma que o segurança mata a Mulher Gato e assim por diante. Então eu gostei dessa história como Liam Sharp colocou todo esse lado cruel da Selina, por assim dizer. Não tão cruel assim no sentido de fazer alguma coisa, mas de instigar o segurança ou de amedrontá-lo, sem necessariamente violentá-lo, tipo causar algum tipo de violência nessa pessoa. Eu achei interessante como Liam Sharp estabeleceu esses vários rumos que a história poderia ter tido e como ele acaba essa historiazinha. Eu curti bastante essa história, eu só não gostei muito do desenho aqui, né, pra você ver as coisas. Eu acredito que a trama aqui foi bem estabelecida e honra bastante o que é a Mulher Gato, mas o desenho eu achei mais ou menos, não é todo ruim, mas eu não curti tanto. Mas valeu, a história pra mim, que é o principal geralmente em quadrinhos, eu curti bastante. E a próxima história vai homenagear a Mulher Gato do ano 1, basicamente. A história da Mindy Newett com os desenhos de Lee Garbett, onde nós temos basicamente Selina se envolvendo num roubo de um objeto antigo. Eu achei essa história interessante em alguns aspectos, interessante no aspecto basicamente de mostrar a Mulher Gato no ano 1, né? Mostrar a relação dela com o próprio Batman, mostrar ela atuando como prostituta até, e seguir mais ou menos na vertente que o Frank Miller estabeleceu no ano 1, pra depois a gente ter uma espécie de twistzinho no finalzinho ali, uma coisa basiquinha. É interessante a história, ela não me pegou, vou ser bem honesto, eu achei que faltou uma coisa ou outra, mas como homenagem em si dessa figura da Mulher Gato, que é bem emblemática, eu acredito que valeu a história. E curti também os desenhos, ficaram bem bonitinhos aqui. E a próxima história é com o Chuck Dixon escrevendo e o Katie Jones desenhando. Uma historiazinha que é bem básica, trazendo a Mulher Gato com o uniforme roxo dela, aquele colado no corpo, que envolve um roubo no diamante que está relacionado com o cara de barro. Uma história também bem básica de roubo. Todas as histórias aqui, na sua maioria, envolvem um roubo. Faz parte, a Selina cai, a Mulher Gato tem que ser algo envolvendo uma ladra, né? Um roubo especificamente, as tramas aqui. E essa aqui também não tem nada demais. Tô me repetindo aqui, mas é que todas as tramas, elas meio que giram em uma coisa única, sabe? São poucas as tramas aqui que saem desse básico, tentam inovar em relação a essa questão de um roubo. E essa do Chuck Dixon também é bem basicona, bem qualquer coisa. O desenho do Kelly Jones também não está agradável aqui, eu achei bem feinho. Não que o Kelly Jones tenha um traço feio, o traço dele é bacana dentro do design característico dele, mas eu achei um pouco relaxado em alguns momentos aqui a anatomia do corpo da Selina e assim por diante. Não no sentido de ser gostosão ou coisa do tipo, mas simplesmente de, sei lá, a Selina parecer uma pessoa que, sei lá, é nos quadrinhos dela necessariamente dito. Então eu também achei aqui a trama de Chuck Dixon fraquinha. Os desenhos do Kelly Jones não estão legais também. Com a homenagem a essa Mulher Gato dos anos 90, eu não achei que a homenagem rendeu uma boa história, infelizmente. A próxima história aqui do Will Pfeiffer com os desenhos da Pia Guerra é uma boa história, uma das melhores, junto com a do Tom King, que mostra a Selina dentro de uma convenção envolvendo Batman. E ela vai vendo coisas estranhas nessa convenção, uma pessoa morta, outras coisas desse tipo.
E a gente vai querendo entender essa confusão aqui, e no finalzinho a gente tem um twistzinho. E essa história, ela é legal. É uma história assim que envolve também esses lances de roubo da Selina, essas tramóias que ela participa, mas elaborado de uma maneira interessante, uma maneira assim que instiga o leitor a ir até o final da história com uma dúvida e querendo descobrir o que está acontecendo. O Will Pfeiffer mandou muito bem nessa história, inclusive mesclando coisas com esse lance da convenção, para mostrar elementos de referência da história da Mulher Gato. Essa é uma boa história de homenagem, uma história que constrói uma homenagem à Mulher Gato de uma edição que tem que ser os 80 anos dela, uma edição de homenagem. Não essas tramas genéricas que eu tô vendo aqui as pessoas escreverem. Me desculpa, mas eu tô achando isso, sabe? E os desenhos da Pia Guerra também estão bonitos aqui, retratando bem a Mulher Gato. Então essa é uma história que eu vejo como homenagem mesmo, tal qual o Tom King fez, por exemplo. Eu curti isso, essa história assim eu gostei pra caramba. E o bom dessa trama do Will Pfeiffer é que ele consegue homenagear várias versões da Mulher Gato. Dos anos 60, as primeiras versões da Mulher Gato lá da Era de Ouro, e etc. Então isso é legal, é um cara que soube bolar uma história realmente que pega elementos da Mulher Gato com o passar do tempo e consegue fazer uma boa homenagem. E não entrar num lance meio genérico. Então boa essa história, hein? Essa história junto com a do Tom King são as melhores da edição. E a próxima história é do Ram V com os desenhos de Fernando Blanco, que faz parte mais da trama de hoje em dia da Mulher Gato. Geralmente nessas edições de 80 anos sempre tem uma história que basicamente faz parte da cronologia atual da DC, né? Que gira em torno das histórias atuais do personagem. Teve isso na revista do Batman, teve isso na revista do Robin e tem isso na revista da Mulher Gato também. Do Coringa também teve uma que é com a origem da Punchline. Então essa história basicamente se relaciona com o que a gente está vendo na revista Mulher Gato hoje em dia, particularmente lá na DC Comics, né, lá nos Estados Unidos. O bacana dessa história, na verdade, é para quem está acompanhando a revista Mulher Gato, né, e também ver a relação da Selina com a irmã dela, com a Maggie, que muito recentemente começou a voltar a aparecer, a figurar nas histórias da Mulher Gato, desde lá das primeiras histórias, essa nova fase da Joelle Jones. Então, para quem está acompanhando o título normal da Selina Kyle, da Mulher Gato, essa história faz mais sentido. Mas, de qualquer maneira, eu curti ainda como é que ela trabalhou aqui essa relação dessas duas irmãs. Então, legal, uma história aí boa pra quem gosta dessa Mulher Gato atual. E a última história é do Ed Brubaker com os desenhos, cores e tudo mais do Cameron Stewart, a duplinha aí que fez muitos bons trabalhos com a Mulher Gato ali dentro desse run do Ed Brubaker. E é uma história que vai homenagear então essa fase do Ed Brubaker aí. Eu acredito que é uma história interessante dentro do trabalho do Brubaker aqui. O Brubaker está bem afastado dessas histórias de super-heróis, então é bom ver ele voltar aqui para escrever uma coisa mínima envolvendo essa galera. E o bacana é que o Brubaker traz aqui os coadjuvantes que ele trabalhou na fase dele, inclusive com uma pessoa que a Selina tem que salvar no final. É uma história que ela não se resume a Selina roubando alguma coisa, como as outras histórias quiseram trazer, mas que foca na Selina conforme o Brubaker trabalhou na fase dele, que é a Selina sendo uma espécie de anti-heroína, ou mesmo heroína, salvando as pessoas e assim por diante. Inclusive se relacionando aqui com a Holly, personagem que recentemente foi meio que uma vilã aí dentro das histórias do universo do Batman. Mas é legal ver esse núcleo aqui da Holly, da Mulher Gato e outro personagem que aparece mais pro finalzinho. Uma pena que o Darwyn Cook morreu, né? Que ele estaria aqui fazendo essa história junto com o Brubaker. Não que o trabalho do Cameron Stewart seja ruim, longe disso, é muito bom o trabalho dele aqui, mas a duplinha Brubaker e Darwyn Cook eu acho que teria feito um pouco mais sentido. Então uma pena, mas ainda assim essa história eu gostei por eu gostar da fase do Brubaker. Talvez se a pessoa não leu a fase do Brubaker, ela não se sinta tão ligada com esta trama, mas pra mim ela fez sentido. Eu pelo menos gostei também que não é a Selina roubando alguma coisa. No final das contas eu acho que muitas histórias aqui acabaram sendo trabalhadas no automático, né? Eu acredito que os roteiristas ali não quiseram fazer nada muito pensado, assim. Parece que, tem que fazer uma história da Mulher Gato de 80 anos, vou pensar em qualquer coisa aqui. Eu acho que foram talvez poucos os artistas ali que quiseram, se propuseram a fazer algo que saísse um pouquinho da caixa. A do Chuck Dixon eu acho que é a mais genérica possível, que eu realmente não curti essa história. Eu achei que, o Chuck Dixon decepcionou bastante aqui. Mas não tem só histórias medianas aqui, tem histórias
histórias muito boas. Essa, por exemplo, do Tom King é melhor, a do Will Pfeiffer é muito bacana, a do Liam Sharp é bem legal, a do Ed Brubaker é legal também, mas não chega aos pés dessas outras três que eu citei. Então eu vou ser bem honesto com vocês, meus amigos, e dizer que algumas das histórias aqui deixaram a desejar. Eu acho que desses especiais de 80 anos, eu acho que, envolvendo o universo do morcego aqui, eu acredito que da Mulher Gato foi o mais baixo, assim, sabe, nessa questão criativa. Eu acredito que a melhor foi do Robin, a do Batman foi ok, a do Coringa foi interessante, e a da Mulher Gato, ok também. Eu acho que as boas histórias aqui envolvendo essa homenagem à Mulher Gato são poucas em comparação às outras histórias. São mais histórias medianas do que histórias boas. Então eu acredito que faltou um pouquinho aí a galera saber homenagear a personagem. Essas tramas que envolvem só roubo, eu acho meio chato, assim. Eu gosto quando o cara sai da caixinha para tentar trazer uma emoção envolvendo a personagem. Isso que é importante nessas histórias de homenagem a 80, 85, 75, sei lá quantos anos. Tem que ser dessa maneira, sabe? Então, enfim, de qualquer maneira, ainda assim eu acredito que vale a pena dar uma lida nessas histórias que eu citei, a do Tom King, a do Liam Sharp, Will Pfeiffer e assim por diante. Eu acho que as outras histórias não trazem um bom roteiro, mas ainda assim os desenhos, na maioria das histórias aqui, ou se não em todas as histórias que eu citei, estão bem competentes e fazem uma homenagem mais estética, digamos assim, né? Homenagem à Mulher Gato 66, homenagem à Mulher Gato dos anos 90, 92, Mulher Gato dos anos 90 lá com o uniforme roxo. Pelo menos nisso a edição foi competente, eu acho. Mas eu acredito que a Mulher Gato não seja só uma questão estética, e sim uma questão de uma personagem que é muito rica dentro do universo do morcego. Então, no final das contas, essa é a minha opinião sobre essa edição, meus amigos. Eu curti em alguns aspectos, em outros eu não curti tanto. Não é uma edição ruim também, não é uma coisa horrível, coisa do tipo. Pelo menos não nesse sentido. Então, eu acredito aí que vale uma leitura aí, mas com calma, talvez no hype. Então, agora eu gostaria de ver a sua opinião do que você acha. Se você concorda ou discorda comigo, se você tem outras opiniões, traga aqui embaixo, como curto, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos nossos vídeos, e eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!